Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Luísa. Eu sou o André. A gente é diretor do escritório Bambu Arquitetura e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre as principais regras de projeto em empreendimentos como a Momento, tá? Falando um pouquinho dos recuos. André, quer começar? Basicamente os recuos lá que eles exigem no condomínio, né? São recuos nas laterais de 1,5 m e no fundo e na frente de 6 metros. Em lotes de esquina essa regra muda um pouquinho. Aí nas laterais da esquina o recuo passa de ser de 2,5 m. Isso é importante para a gente posicionar a casa certinho no terreno sem invadir nenhum dos lados. Tem uma regrinha também sobre os recuos que eles permitem que a gente encoste até 6 metros lineares no vizinho. Por isso que a gente vê muitas garagens, né, que às vezes tendem até o recuo lateral e encostam no vizinho, mas aí não pode passar de 6 metros. A casa não pode estar inteira colada no vizinho. No máximo. Isso. Outra regrinha importante é a área construída. O que é a área construída? É toda a área que tem a cobertura, tá? Então a gente vê, por exemplo, a sala, quarto, banheiro, garagem, área gourmet, tudo isso é área construída. Piscina não é área construída. Óbvio que piscina, na hora de orçar a obra, é importante ser considerada aquela metragem, mas ela não é área construída, tá? E qual que é a área construída? Então a gente tem duas situações. Uma situação quando a gente fala de casa térrea e outra quando a gente fala de uma casa com mais de um pavimento. Quando a gente fala de casa térrea, a gente fica um pouquinho mais determinado ali por essa regra da Momento. A área construída mínima é 130 metros quadrados ou 1/3 do lote. Então, se o lote é maior do que 450, por exemplo, a área construída é 450 dividido por 3, que daria 150. Essa é a área construída mínima, podendo ser tanto térrea quanto sobrado. Para casas térreas, a gente tem também, no máximo, 1/3 do lote mais 20 metros quadrados de área construída. Ou seja, a área da casa, quando ela está no pavimento só, ela tem que ser, vamos falar 450 de novo, o terreno de 450 dividido por 3, que daria os 150, mais 20 metros quadrados de garagem. Então, a área máxima de uma casa térrea seria 170 metros quadrados para esse terreno. Se for no terreno de 600 dividido por 3, mais 20. Essa é a área máxima. E se for um sobrado? Se for sobrado, a gente pode somar no pavimento superior, ou se for um pavimento enterrado, que também pode, como uma garagem subterrânea, a gente pode somar mais 1/3 do tamanho do lote. Então, embaixo, 150 em cima e mais 20 metros quadrados de garagem, tá? Outra regrinha, área permeável. Eu esqueci de uma coisa, desculpa. Pode falar. Lotes nobres, a área mínima não é 1/3 do lote. Lotes nobres, a área mínima é 250 metros quadrados. Tá bom? Tá. Você, próximo. Área permeável. É a regra básica, né? 40% do tamanho do lote. O que é área permeável? Área permeável é a área que tem grama, né? Não pode ter nenhuma edificação e nenhuma pisada. Entrada de garagem não conta como área permeável. Se tiver aquelas faixas, eles consideram, né? Sim. Um pouco de área permeável. Mas geralmente é a área que tem grama mesmo. Então, no terreno de 450, a gente está falando aí de 180 metros quadrados de área permeável. É bastante, mas nem tanto, porque como o André falou, a gente tem os 6 metros de recuo frontal, e nesses 6 metros de recuo frontal é onde a gente tem um jardim, onde a gente tem um paisagismo bonito. E do paisagismo, o que tem de regrinha? Eles exigem pelo menos uma delimitação, né, na entrada de pedestres com vegetação e 2 vegetações de grande porte na fachada. Isso, existe um dossiê de plantas, então algumas vegetações que são recomendadas para uso lá, de acordo com o clima, de acordo com a região, mas a gente pode usar bastante no projeto. E essa parte da entrada, ela é muito importante. Inclusive, tem uma regrinha em relação à rampa de inclinação dos carros. Para que serve essa regra, né, dessa inclinação dos carros? Para o carro não ter nenhum problema descendo ou subindo na garagem. Qual que é a regra? No máximo, 20% de inclinação. Ou seja, em 6 metros de recuo frontal, que é o que a gente tem, o máximo que a gente pode subir o carro
ou subir o carro ou descer o carro, é 20%, que daria 1,20 m de inclinação. Por que isso é tão importante? Às vezes a gente tem clientes que pedem para a casa ficar mais alta, né? Ah, o meu terreno sobe 3 metros e eu quero a casa lá em cima. A gente não pode fazer essa rampa da garagem subindo 3 metros, senão o carro nem vai subir. Já é difícil dirigir lá nas ruas de terra, imagina subir uma rampa tão grande. A gente também tem uma regra em relação à quantidade de pavimentos. Geralmente no terreno mais plano a gente pode ter o pavimento terra e o pavimento superior. Se a gente tiver um pavimento com declive, a gente consegue ter um abaixo do nível da rua, um no nível da rua e um em cima. A Momento também permite fazer uma cobertura, um estilo rooftop. Então também é permitido isso como um pavimento, mas não pode ser coberto. Isso, então 1, 2 ou 3 pavimentos, só que o terceiro pavimento depende muito do projeto. Se é um subsolo pode, se é essa história de, a gente fala de sobrado invertido quando tem um pavimento embaixo. É uma regrinha legal, a gente tem que respeitar sempre essas quantidades, né, esses níveis. Inclusive, tem uma regra que é importante, que é a altura do piso do térreo. Pode parecer uma coisa boba, mas ela tem tudo a ver com aquela rampinha da garagem que eu expliquei pra vocês. Então, a altura máxima em relação à rua, faz a rua aí. André é a rua, reta. Eu sou o térreo. A altura máxima entre a rua e o piso do térreo é de 2,20 m. E aí aqui em cima do térreo eu posso ter mais um pavimento, né, o térreo, mais outro pavimento que seria o pavimento superior, e aí aqui em cima ainda dá pra ter um rooftop. Então, 2,20 m a altura máxima. Outra coisa que é muito importante, gente, essas regras, elas não são só para o projeto, elas têm que ser respeitadas durante a obra. Por quê? No final da obra, a Momentum vai fazer uma validação, ela vai fazer uma vistoria na obra, foi feita na nossa casa, e eles realmente tiram fotos de absolutamente tudo, para validar se o que a gente colocou no papel está compatível com o que está executado na obra. Então não dá para sair mudando tudo durante a obra. É importante durante o projeto a gente conversar, entender sobre tudo que a gente está escolhendo, tudo que a gente está colocando, os revestimentos, o tamanho das janelas. E se tiver alguma modificaçãozinha ali durante a obra, que é normal, até na nossa casa a gente teve, por culpa dele, né? Mas é normal, isso acontece. O que a gente tem que fazer? Apresentar um novo projeto para Momento, que chama projeto substitutivo. Esse projeto, ele demanda um tempo do escritório, a gente precisa pegar essas modificações que foram feitas, às vezes até fazer uma medição no local. Isso gera um custo, né, nosso, a gente tem que dar uma entrada novamente na Momento, o projeto passa novamente por essa submissão de correção, e aí a gente tem que aguardar o Momento liberar a aprovação e aí validar. Por quê? O projeto final, seja ele o original ou um projeto que tenha um substitutivo, ele tem que estar igualzinho à obra. Falando nisso, como que pode ser feita essa obra? A obra pode ser feita de várias maneiras, né? Entre a alvenaria tradicional, com vigas, pilares, a alvenaria estrutural, também é permitido o uso do método construtivo do steel framing, e o pessoal está usando bastante agora o EPS, né? Que é o isopor, também é permitido. Isso, tem que ter sempre as certificações, né, desses materiais. Então a gente precisa, por exemplo, o steel frame, ele precisa estar adequado com o local, um local que venta bastante, ele precisa ter todas as certificações de normas construtivas. E muito importante, para a gente finalizar, é obrigatório ter um escritório de arquitetura. Então você não pode fazer um desenho e mandar lá para Momento e começar a construir tua casa. Você precisa ter um escritório de arquitetura que assine a responsabilidade técnica pelo projeto. E além disso, é obrigatório ter um responsável técnico pela obra, que vai assinar a responsabilidade técnica pela obra. É isso. Mais alguma coisa? Por hoje é só, pessoal. A gente logo volta com mais normas, regras, que eu adoro. Até logo.